Oi, Diego. Vamos então fazer essa conexão com o Zemani e um serviço com a tecnologia SOAP. Aquele tutorial lá que você me passou, o primeiro link, eu segui ele e realmente funciona. O tutorial ele tá certo. Talvez o autor ele não colocou alguns detalhes, então pode ter gerado problemas na hora de criar os arquivos nos projetos corretos. Então vamos lá. Eu vou criar um projeto Cross Platform App. Vamos chamar ele de SOAP, WS SOAP. OK. .NET Standard e OK. Enquanto ele vai criando, já que é um processo demorado, a gente vai aqui falar sobre o serviço que nós vamos consumir. Esse é um serviço aqui da internet, do site webservicex.net. Eu vou até entrar aqui na raiz dele. A gente tem uma série de serviços que pode ser consumido e nesse caso, dentro de mensagem, nós temos um que valida o e-mail. Aqui é o WSDL dele e aqui é uma opção de testar o serviço. Inclusive o ASP.NET já cria essa possibilidade, então provavelmente esse site foi feito com ASP.NET. Nós temos aqui a função isValid e-mail. Você passa um e-mail, que é basicamente uma string, e invoca a função. Todos os e-mails que eu coloquei, ele sempre diz que o e-mail não é válido. Então, o serviço internamente ele não é recomendado ser usado em produção. Mas o importante é que ele retorna XML e também trabalha com o SOAP, que é o protocolo que você precisa. Então, se o nosso aplicativo chamar ele passando um e-mail e ele retornar falso, é porque a gente conseguiu com sucesso que ele chamasse e que o web service respondesse. A chamada aqui demora um pouquinho, então se eu apertar Enter aqui, ó, nesse caso faltou parâmetros, né? Eu tinha que vir aqui, colocar um e-mail, invocar, e aí você vai esperar uns 10, 20 segundos para ele retornar se é verdadeiro ou falso. Até o momento eu já testei vários e-mails, todos eles sempre retornou falso. Então ele não está verificando corretamente. Então vamos lá. O principal é a gente copiar o WSDL. Aí vamos no nosso projeto. A gente vai recolher aqui todos os projetos do Android e o iOS. E clica no projeto Android, adicionar referência web. E colo o WSDL aqui. Ele vai achar o serviço, adicionar referência. Ele vai demorar um pouquinho. E beleza. Adiciono aqui a referência, colocando o domínio invertido. O próximo passo seria você adicionar essa referência para todos os projetos, tá? Então você teria que replicar para o iOS, para o WP, para todo mundo. O importante é que a gente já tem uma classe, essa web referência aqui, ó, é uma classe com namespace e tudo mais, que a gente consegue chamar o serviço. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar implementar a chamada para esse serviço. Para que a gente possa usar no nosso projeto compartilhado, já que nós estamos usando os Emaniforms, a gente vai precisar usar um recurso chamado Dependency Service, que você cria uma interface no projeto compartilhado e essa interface vai ser implementada nos projetos específicos. E aí quando eu chamo a interface no projeto compartilhado, internamente, quando você estiver executando, ele vai chamar os projetos específicos, a implementação daquela interface. E a gente usa Dependency Service. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma interface, a gente vai adicionar uma classe, basicamente a gente troca para interface, vamos chamar de iVálido. Esse é o nome da nossa interface. Coloca ela como pública, porque ela vai ter que estar disponível para o nosso projeto Android. Então coloca ela como pública e a gente vai criar também um método para ela, uma obrigação de implementar um método, que nesse caso vai retornar boolean, porque vai verificar se é válido ou não o e-mail, e aí a gente pode até colocar o mesmo nome, isValid email,
Eu vou colocar em português para não confundir quando a gente chamar o web service, que também é isValid e-mail. Então eu vou colocar aqui isVálido e-mail. A gente passa uma string, que vai ser o e-mail, e termina com ponto e vírgula, já que nós estamos na interface. Eu vou compilar o projeto. É interessante que você faça isso, porque quando a gente cria uma DLL do projeto compartilhado, geralmente a gente facilita a visualização dessa interface, das classes, nos projetos Android, iOS e o WP. Então vamos esperar que o processo de compilação já foi feito. Agora nós vamos abrir aqui, ó, nós vamos criar uma classe que eu vou chamar de válido e-mail, que nada mais é do que uma implementação da interface iVálido, ok? Então eu vou colocar aqui 2 pontos e vamos ver se ele acha que o iVálido ainda não achou. Isso daqui é até comum de acontecer no nosso projeto, mas tem nada não. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fechar o Visual Studio. Vamos abrir ele novamente. E a gente vai abrir o projeto. Provavelmente ele vai ler todas as classes de novo. E aí ele vai facilitar essa visualização da interface. Beleza. Vamos colocar aqui 2 pontos. Espera um pouquinho, que ele está travado. Beleza. E, ó, agora ele achou. iVálido. Ok. Vamos usar aqui a lâmpada para implementar. Então a gente já vai implementar o método isVálido e-mail, onde basicamente a gente faz o seguinte. A gente vai chamar essa referência web. Então a gente chama aqui o .net.webservicex.www. E agora sim a gente tem a classe validate e-mail. Inclusive, se vocês lembrarem, quando eu estava adicionando a referência, eu vou até usar aqui o validate e-mail. Eu vou adicionar aqui uma referência, de novo, referência web. A gente cola o WSDL. E olha aqui, ó. Ele diz que encontrou um serviço chamado validate e-mail. E é o mesmo que a gente vai usar aqui, beleza? O validate e-mail, que é o serviço, ele vai ter o isValid e-mail, que vai ser um método para validação, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar ele, vamos instanciar. Então eu vou colocar uma variável chamada serviço, que vai receber um new .NET Web Service X www validate e-mail. Feito isso, a gente chama o serviço ponto, cadê? Eu errei, né, na hora de escrever serviço. Serviço ponto, aí ele tem uma série de características, mas o importante é aquele isValid e-mail, que vai chamar esse método aqui, isValid e-mail, onde a gente tem que passar o e-mail como parâmetro. Então ele já fala o que nós temos que fazer, passa o e-mail, que é uma string, e ele vai retornar um boolean. Então aqui já é o retorno do serviço. Com esse retorno eu só vou repassar. Eu vou pegar o retorno, passar aqui para o nosso método e tá ok. Agora a gente vai aqui no nosso projeto, no nosso main page, o projeto compartilhado, e a gente vai mudar aqui a interface, criando um stack layout, colocando um entry com xname igual a e-mail. Depois uma label, texto, quer dizer, xname, e a gente chama de resultado. Vamos criar também um botão para acionar essa chamada ao serviço. Então vou dizer aqui verificar
e a gente vai criar um evento de clique, onde eu vou colocar aqui, deixa eu pensar aqui, clique, não, validar, pronto. Vamos para o code behind, public, opa, escrevi tudo errado, public void validar object sender event args. A gente vai agora chamar o nosso dependency service. Então eu vou pegar aqui dependency. Eu esqueci de fazer uma coisa. Aqui no nosso vale do e-mail, toda vez que a gente usa o dependency service, a gente precisa fazer o seguinte. Eu vou importar aqui os miniforms, vou usar o namespace, porque a gente precisa colocar assim, ó, assembly, dependency, type of, e aí a gente chama a classe vale do e-mail. Então a gente vai colocar aqui vale do e-mail, só que ele veio do wssup.droid.vale do e-mail. Beleza. Senão ele não vai funcionar na hora que eu chamar lá no projeto compartilhado. Vamos agora para o projeto compartilhado. A gente vai chamar o dependency service.get e aí eu passo a interface no generics. Então eu coloco aqui iVálido, abre e fecha parênteses. A gente pode criar uma variável para chamar esse serviço. Então a gente pega aqui e a gente faz o seguinte, serviço ponto. A gente tem um método isVálido e-mail, que é esse aqui, ó, da interface. Só lembrando que a implementação dele aqui no Android faz toda a chamada do serviço, do web service, na verdade. Então a gente chama o método e a gente vai receber um boolean, que vai ser o resultado. E em compensação a gente tem que passar o e-mail. O e-mail ele está dentro de e-mail.txt. É texto, né? Só que em inglês. Text. E aí a gente vai pegar o nosso resultado, que nesse caso eu vou colocar em maiúsculo porque é o nosso campo lá da tela, tá? Esse resultado aqui eu coloquei em minúsculo, então tem diferença. Eu vou chamar até de resultado WS. Então a gente vai pegar o resultado.texto e vamos concatenar algumas informações. Eu vou colocar aqui retorno do web service. E a gente coloca o resultado WS, que é o boolean. Então ele já vai fazer o casting, já vai fazer a conversão e mostrar na tela quando o valor for apresentado. Ok? Bom, eu acho que é isso. Basicamente, acho que está tudo ok. A gente vai executar. Se tiver um problema, a gente verifica e corrige. Eu vou deixar aqui o Genymotion aberto. Esse Genymotion não está tão legal. Inclusive, eu tenho que fazer uma atualização nele. Eu também estou um pouco gripado, então vocês provavelmente vão ouvir eu escorrendo o nariz, alguma coisa assim. Então vamos esperar. Ah tá. Ele disse que teve uma falha. Eu acabei não olhando, né? Vamos executar de novo, só para ver se não é algo bem pontual. Ok, ele diz que sempre tem uma falha. Então a gente precisa ver o porquê. Essa falha aqui, ela aparece... Eu acho que eu vou limpar o nosso projeto, a nossa solução inteira, e aí a gente tenta executar de novo. Se tiver cache com defeito, alguma coisa assim, aí ele roda. Então muitas vezes a gente tem problemas no nosso Visual Studio que pode ser facilmente corrigido simplesmente limpando o projeto e destruindo todo o cache que tinha do compilador na hora da compilação.
Eu vou colocar o emulador do lado. E se funcionar, a gente já deixa aqui. Você pode observar que a compilação chega mais demorado, porque ele deleta todo o cache, toda uma série de coisas. Inclusive agora passou. Então, se a gente limpa o projeto, a gente tem muito mais chances de dar certo. Vamos esperar aqui um pouquinho. Ele já está abrindo, beleza? A gente vai colocar o e-mail. Vou escrever aqui o meu. Vou pedir para verificar. E ele vai ficar travado por alguns segundos, porque o próprio serviço do Web Service X, ele é bem demorado. Ele demora uns 10, 20 segundos para te dar uma informação. Então ele fica travado porque eu não criei o botão para ser assíncrono. Essa chamada ela não é assíncrona, então o nosso projeto fica travado. Vocês viram que inclusive ele até o efeito visual ele ficou travado, né? E agora sim, retorno do web service é falso. Então toda vez ele sempre retorna falso. Eu nunca consegui fazer o serviço retornar true. Beleza? Então é assim que consome um serviço SOAP. Até mais.